Então, meus irmãos, como nós falamos, nós daremos sequência ao estudo de Apocalipse, hoje capítulo 4 e capítulo 5. E o tema, ou o título que nós estamos dando ao estudo de Apocalipse é a revelação divina da última etapa da história humana. Porque entendemos que é isso que Apocalipse é. É esta revelação da conclusão da história redentora. Hoje, nós vamos para a terceira exposição, que é a visão celestial que João recebe da parte do Senhor, que exatamente compõe o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Nós vimos o capítulo 1 e fizemos uma análise introdutória ao livro de Apocalipse, e o capítulo 2 e 3, onde nós encontramos as cartas às 7 igrejas aqui do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor. O que nós precisamos fazer de princípio? É distinguir duas etapas do livro de Apocalipse. Nós temos os capítulos de 1 a 3 e os capítulos de 4 adiante. E nós vamos separá-los como etapas distintas, porque, falando de localização, eles são revelados em lugares diferentes. Observe que interessante. No capítulo 1, versículo 9 e 10, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É ali que João está, é ali que vai acontecer a revelação. Ele diz no versículo 10 que achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, o que acontece é que ali João recebe a revelação, achando-se em espírito no dia em que Cristo ressuscitou, é o primeiro dia da semana, passou a ser chamado de o dia do Senhor, e Deus revela então a ele, ou Cristo revela, o capítulo 1, 2 e 3, que dizem respeito à realidade da igreja presente nos dias de João. Depois, no capítulo 4, depois que Jesus manda escrever para aquelas 7 igrejas daqueles dias, o que acontece? O texto muda a localização. Ele diz no capítulo 4, versículo 2, que João achou-se em espírito e eis armado no céu um trono. Então, são duas etapas distintas. A primeira, João está na ilha de Patmos e a revelação, inclusive, cobre uma realidade presente, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Depois, uma porta se abre no céu, ele é chamado para ela e ele se acha em espírito novamente. Percebe a repetição? Ele se acha em espírito de novo e vai receber uma revelação de coisas futuras. Então, a revelação de Apocalipse, dividida em duas partes. No entanto, devemos acrescentar que acontece mais 2 vezes uma mudança de localização. Lá no capítulo 17, versículo de número 3, o João diz que transportou o anjo em espírito a um deserto. Veja que a ideia de ele ter sido colocado de um lugar para outro em espírito, semelhante ao que foi dito no capítulo 1 e no capítulo 4. E no capítulo de número 21, versículo 10, também diz que ele e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Ainda que não devamos separar esses 2 outros locais, porque a continuidade da revelação se dá, mas ela marca bem alguma coisa nova. E nós vamos ver que no capítulo 17, ele vai revelar o juízo sobre a Babilônia, 17 e 18, e no 21, a redenção, a glória eterna, como nós veremos também. Então, há uma mudança de cenário. Isso é importante para nós, ao nós estudarmos o capítulo 4 e 5
de Apocalipse. Veja, então, ponto de número 2 do nosso slide. A revelação do Apocalipse começa com uma visão de Cristo glorificado na terra, no meio da igreja. Ele está onde no capítulo de número 1, 2 e 3? Ele está no meio dos candeeiros. Ele está no meio da igreja do Senhor. Ele é glorificado no meio dela. A visão é terrena, digamos assim. Cristo é quem vai até João. Então, ele aparece para João para revelar aquelas coisas. E ele fala, a ênfase muito maior nas palavras do que na visão. Porque o conteúdo das 7 cartas não são visões. São palavras ditas por Cristo e João, como se fosse um amanuense, um escrivão, alguém que está ali para redigir o conteúdo pronunciado, dito por Jesus, vai copiando o conteúdo de cada carta que deveria ser enviada a cada uma das 7 igrejas. Este é o contexto dos 3 primeiros capítulos. É importante fazer um parêntese em relação a esses 3 capítulos, porque existe uma interpretação de que cada uma dessas igrejas significa um período da história. Seria como, pudéssemos dizer, mais ou menos assim. Séculos de um a tanto, a realidade é o que está na primeira igreja, e daquele outro período até um outro seguinte, a realidade é de uma segunda igreja, e assim, da primeira presença de Jesus, da vinda de Jesus, ou daqueles dias, até a volta de Jesus, as 7 cartas significariam 7 períodos. Qual é o problema dessa interpretação? Primeiro é que, falando de texto, não há um indício de que isso possa ser real. É só uma suposição. Não aparece em nenhum lugar do Apocalipse essa ideia, essa possibilidade de que realmente as 7 cartas, em vez de serem cartas a igrejas reais, daquele período, com problemas reais, tudo histórico, analisando, de forma que possamos analisar historicamente a questão, venha a ser uma figura, uma alegoria para períodos da vida da igreja. Nós não temos provas disso, não há indício. Esse é o primeiro problema. Em segundo lugar, nós encontramos nas 7 cartas elementos muito históricos, muito reais, como até mencionamos. Por exemplo, os falsos apóstolos estavam presentes naqueles dias. Antipas é um personagem da história que, por volta de 90, em torno desse período aí, não há precisão sobre a data, morreu por Cristo. Nós temos a menção de grupos heréticos e grupos de práticas libertinas no meio da igreja, e isso era presente naqueles dias. Inclusive, quando nós vimos o Hipólito e Irineu mencionarem os nicolaítas, ele se refere a um personagem histórico, o Nicolau. E também nós vamos encontrar várias referências às sinagogas dos judeus, que estavam muito presentes naqueles dias. Então, por essas razões, a gente pode descartar que as 7 cartas sejam períodos da história da igreja que cobriria desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. Não há nenhuma forma de defender isso. Seria uma mera conjectura e, obviamente, todo tipo de teoria de interpretação de Apocalipse que não tenha nenhum tipo de fundamento mais sólido é um problema para nós, né? Nós estaríamos apenas conjecturando sem nenhuma base sólida, e isso não conforta a igreja, isso não traz edificação para a igreja, porque a igreja estaria alicerçando sua vida, sua doutrina, sua prática em especulações doutrinárias. Então descartamos essa ideia. Além disso, nós, como vamos ver, no capítulo 4, encontramos uma sequência temporal. Aquilo que vai ser revelado a partir do capítulo 6, os selos que vão se abrir, vai acontecer depois das 7 igrejas. Então, imagine que elas não poderiam cobrir todo o período. Vai acontecer depois que
as igrejas daqueles dias recebem a carta. É algo que tem a ver com um período, como nós falamos. A revelação, ela tem uma sequência histórica e nós não podemos pular isso de forma alguma. Ok? Muito bem. Continuando. Então, a partir de Apocalipse 4, ocorre uma mudança de localização, como nós falamos. Vejamos. Versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então veja aqui primeiro. Não é mais João em Patmos e Cristo vindo. É uma porta no céu e a mesma voz dizendo: agora você suba. Ele que estava em Patmos deveria subir para um lugar celestial a fim de receber a revelação de coisas que ele diz que aconteciam depois de tudo que está sendo revelado até então. Ou seja, aquilo que aparece do capítulo 4 em diante, ou mais especificamente do 6 em diante, é uma revelação de dias subsequentes aos dias das 7 igrejas, como ele havia escrito, conforme o Senhor havia mandado. Então, devemos olhar para aquilo que vai acontecer como uma sequência histórica. Observe, uma sequência histórica, porque as igrejas são reais e o que vai acontecer depois não pode ser diferente disso. É real também. Vamos seguir em frente, então. Olhando para as 7 igrejas, nós encontramos, no final de cada uma das cartas, uma referência ao prêmio final. Ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor dar-lhe-ei. E assim, no final de cada carta, há uma promessa para aquele que fosse fiel, para aquele que vencesse. Como devemos considerar isso? Devemos considerar como uma prévia da glória que é revelada no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que inclusive encontramos as mesmas referências exatamente no finalzinho de cada carta e no capítulo 21 e 22. Ou seja, ele está anunciando para as igrejas previamente que a vitória está garantida. Isso é um conforto tremendo para todas as igrejas. Observe, a vitória não para cada etapa, mas a vitória para todas elas e para todos os cristãos que fossem fiéis até o fim e andassem com o Senhor do início até o fim. Então, há uma prévia daquilo que o Senhor estará nos revelando mais detalhadamente nos capítulos 21 e 22. Aquele que vencesse iria se alimentar da árvore da vida, do paraíso, não sofreria o dano da segunda morte, receberia o maná escondido e a pedrinha branca, teria autoridade sobre nações e também partilharia da estrela da manhã, seria vestido de branco e teria o nome no livro da vida e confessado diante de Deus, seria coluna no santuário de Deus e cearia com Cristo e sentaria com ele no trono. Todas essas referências, ou todas essas promessas aparecem no capítulo 21 e 22, de forma que devemos considerar como uma prévia dessa palavra que o Senhor ainda traria para a igreja. Então, o que é o capítulo 4 e 5? Veja que nós falamos várias vezes que o futuro que estaria sendo revelado seria a partir do capítulo 6. Então, o que é o capítulo 4 e 5? Essa visão celestial, o que é? É muito importante para a gente saber interpretar o resto do livro. Mas o que é, então? É a transição entre aquilo que era presente e aquilo que seria futuro. Por quê? O capítulo de 1 a 3 menciona o presente da igreja daqueles dias. Enquanto que os capítulos 6 adiante revela tudo o que iria acontecer no futuro dela.
E quando nós mencionamos futuro, não pense 1000 anos depois, 2000 anos depois. Futuro significa a partir dali o que vai acontecer amanhã. O futuro deve ser entendido como o amanhã. Amanhã já é futuro. Não precisa ser 10 anos depois para ser futuro. Amanhã já é futuro. Então, nós encontramos o presente e o futuro. Essas duas divisões, elas têm uma transição, que é o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Nesses dois capítulos, Apocalipse revela o quê? A glória eterna de Deus. Veja, o versículo 2, 3, 8, 11. Vou ler mais especificamente o 8 e o 11, que diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele manifesta a glória eterna de Deus. Veja, o que era, o que é e o que há de vir. E no versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Gênesis, Apocalipse repete: Deus é o Criador, é o Senhor Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, e é o Criador de todas as coisas. Não é o Criador de algumas coisas, não é o Criador do povo dele, não é o Criador de uma nação, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Então, em Apocalipse 4 e 5, Deus é glorioso, ele é o Senhor da glória. E, fazendo aqui uma antecipação, essas palavras são muito importantes quando nós olharmos mais para frente que havia imperadores, e obviamente no momento um imperador específico, que se consideravam sumo benfeitores, que se consideravam deuses ou semideuses, que se consideravam gloriosos, que eram honrados, que eram louvados, que eram adorados e que dominavam sobre várias nações naqueles dias. A igreja está sendo confortada com a palavra do Senhor, dizendo: o Senhor, o Deus da igreja, ele sim é santo, 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 é Deus e é todo-poderoso, é de eternidade a eternidade, e é o único Criador de todas as coisas. Ele é glorioso. Enquanto os imperadores morrem, enquanto eles falham, enquanto eles possuem todas as suas limitações, o Deus da glória é eterno, poderoso e maravilhoso. Então, Apocalipse 4 e 5 chama a igreja a uma realidade que ela não poderia ver olhando para o seu dia a dia sofrido. Lembre-se que a igreja já estava sendo perseguida. Antipas, minha testemunha, meu fiel, conforme capítulo 2, versículo 13, havia morrido por Cristo. A igreja já estava sendo perseguida. E a igreja precisava de conforto e consolo em dias difíceis. Fala do senhorio de Deus sobre tudo e todos, que nós até já mencionamos. Observe que todos se prostram diante de Deus, todos têm que dar glórias a Deus. Também falará da vitória do Cordeiro, capítulo 5, que se dedica muito mais ao Cordeiro até. Os versículos de 9 até o 14 entoam cânticos e louvores ao Cordeiro, também ao que está ao trono, mas principalmente ao Cordeiro e a sua vitória pelo seu povo naquela cruz. Também nos conta a presença da igreja diante do trono, o versículo de número 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Nós vamos falar melhor sobre esses 24 anciãos daqui a pouquinho.
presença da igreja está diante do Senhor, diante do trono do Senhor. E a adoração de todas as criaturas. Veja que todas as criaturas, os personagens que aparecem no capítulo 4 e no capítulo 5, e aí podemos ler mais especificamente o versículo 11 do capítulo 5. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Veja, havia um número exagerado de pessoas, muitos, milhões e milhares de milhares. E no versículo 13 diz que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dando glórias ao Senhor. Então, a adoração de todas as criaturas. Isso é importante para a igreja. Veja, o Deus que é eterno, que é glorioso, que é Senhor de tudo, inclusive dos imperadores que matavam os cristãos, e até de Satanás, que estava por trás dos imperadores, como aquele que os usava para fazer mal à igreja. Ele nos fala da glória do Cordeiro que venceu, e nós veremos, para nos dar a vitória. E nos fala que a igreja já está na presença de Deus. A igreja já tem a sua coroa e o seu trono ao lado do Senhor. E para glorificar o nome dele, se junta a todas as criaturas. Ou seja, a igreja precisa olhar para Deus. Isso me lembra bastante o que Paulo nos diz em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja, Paulo exorta a igreja a olhar para os céus e contemplar a glória de Deus. É exatamente o que Apocalipse 4 e 5 nos revela. Em vez de você estar olhando para o coronavírus, em vez de você estar olhando para o desemprego, em vez de você estar olhando para os problemas sociais, em vez de você estar olhando para a nossa política, que em linhas gerais é completamente corrompida, e não me refiro ao nosso presidente, mas a todo o sistema, em vez de você estar olhando para os homens que falham em todas as esferas da sociedade, em vez de você estar olhando para todos os problemas que nós conseguimos ver nitidamente ao nosso redor em todas as áreas, olhe para os céus. E lembre-se da revelação que Deus deu a João. A glória de Deus, a vitória do Cordeiro e o partilhar de todas as bênçãos dadas à igreja deve confortar você. Lembrando aquilo que Paulo disse em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para que o seu coração descanse. O propósito desses dois capítulos, nessa transição entre a realidade presente daqueles dias e aquilo que seria revelado para os dias seguintes, é chamar a igreja a olhar tudo numa perspectiva divina, de um Deus glorioso, de um Cristo vitorioso e de uma realidade que Deus deu à igreja, que é graciosa, para que a igreja tenha conforto, tenha consolo, se anime e seja forte e vença as lutas, as batalhas que ela encontra na sua jornada. Então, vamos seguir adiante. Quais são as figuras presentes na visão celestial? Capítulo 4, primeiro. Nós temos algumas figuras. A primeira figura é: há uma porta aberta no céu, para a qual uma voz diz: sobe para aqui. Devemos lembrar aquilo que Gênesis nos diz, no capítulo 28, versículo 12, um sonho que Jacó teve. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu,
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Uma ligação entre a terra e o céu. Jesus diz que ele é esta escada que liga os céus e a terra. O Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo de número 51, nos diz: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa porta nos mostra a ligação. A graça de Deus que se manifesta para a igreja. E veja que o João tem acesso à visão celestial. Devemos lembrar ainda, em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, que Paulo nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa porta no céu nos mostra que foi aberto para nós, para que as bênçãos celestiais viessem sobre nós. Então há uma comunicação. Não estamos sozinhos, nem isolados, e nem os céus estão inacessíveis. Há bênçãos celestiais, a graça celestial. Em seguida diz que voz como de trombeta de Cristo glorificado. Ainda no capítulo 4, versículo de número 1. Sempre uma voz forte, uma voz firme, uma voz que transmite segurança para aquele que está ouvindo. É uma voz que fala em alto e bom som e com bastante força e firmeza. E é essa voz que chama para receber toda a revelação que nós vamos ver também depois no capítulo 6, além do capítulo 4 e 5. E quem é aquele que aparece na visão celestial? Primeiro que aparece, aquele que está no trono glorioso. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Um trono maravilhoso, em que há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris é um símbolo belíssimo, que tanto se tornou um símbolo da aliança de Deus com a criação, lá em Gênesis capítulo 9, quanto aqui aparece como o Deus da aliança e que manifesta sua glória, seu resplendor, sua beleza, também cercado por um arco-íris. É triste, terrível, horrível, blasfemo que movimentos pecaminosos tenham usado ou estejam usando o arco-íris, que é um símbolo deixado por Deus para fazer alusão a toda a parafernália que eles fazem de errado, todas as besteiras e coisas erradas que eles defendem. É de fato para a igreja algo bastante triste, deplorável. Receberão com certeza o devido juízo de Deus, por terem transformado a beleza da criação de Deus em um instrumento, um símbolo de todo pecado e imundície que eles cometem contra o próprio Deus. A igreja deve saber descansar que o Senhor há de vingar a si mesmo por causa de tudo isso que eles fazem. Deus aparece glorioso. Isso não é novidade. Em Ezequiel, no capítulo 1, inclusive é o profeta que é mais citado em Apocalipse, nessas visões que ele tem. No capítulo 1, versículo 26, 28 a 28, aparece essa visão para o profeta Ezequiel, e é a mesma visão de João em relação ao trono. Diz o versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como um safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, o arco-íris. Assim era o resplendor em redor.
Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí como um rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Assim como Deus apareceu a Ezequiel em uma visão, aqui aparece para João também em uma visão, com sua glória. Ele tem a visão de Deus glorificado, como nós já mencionamos, no seu trono e com todo aquele resplendor de sua glória. E é então diante ou ao redor do trono, deste trono, que aparecem os anciãos de branco e coroados. Mas por que 24? Por que 24 anciãos? Nós já mencionamos que o principal recurso usado por Apocalipse é a citação do Antigo Testamento. E vocês verão que uma série de símbolos serão encontrados no Antigo Testamento, como nós estamos mostrando. Vejamos essa questão do 24. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas 23, versículo 4 e depois 27. São dois capítulos que nos mostram como era o trabalho do povo de Deus, tanto em referência em relação ao templo, que é o capítulo 23, ele mostra os turnos dos levitas, o trabalho deles, a divisão de turnos dos levitas em relação ao trabalho cultico. E no capítulo 27 mostra o trabalho dos servos, os filhos de Israel, relacionados ao rei de Israel. E observe que coisa interessante. Versículo 4 diz, do capítulo 23, primeiro: Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor. 24.000, o número multiplicado. Eles cuidavam nos turnos da obra na casa do Senhor. E no capítulo 27, diz que os que serviam o rei nos seus turnos também eram 24.000 em cada turno. E os versículos 2, ou de 1 a 15, nos contam todos os 24 em cada turno. 24.000 para cada um. Seja para o templo, seja para a realeza em Israel. O número de servos ou de levitas que estavam trabalhando para o Senhor, que estavam glorificando a Deus no meio do povo de Deus, era 24.000. E devemos lembrar que Deus chama seu povo de um povo de sacerdotes, de um povo que existe para glorificar a Deus e reinar na presença e com o Senhor. Vejamos alguns textos. Êxodo 19, versículo 6, nos diz: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Este povo, reino de sacerdotes e nação santa. Só que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo usa Êxodo 19, 6 para se referir à igreja do Novo Testamento. Ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E este texto de Êxodo citado por Pedro é repetido em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 5, versículo 10. Capítulo 1, versículo 6 nos diz: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Reino, sacerdote. Observe a ligação das duas palavras. Tanto a questão do reino, quanto a questão do sacerdócio. 24.000 levitas para o sacerdócio, 24.000 servos de Deus para o reino. No capítulo 5 de Apocalipse, versículo de número 10, nos diz: E para o nosso Deus, falando da obra de Cristo e as suas implicações, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que coisa magnífica!
Apocalipse está citando o número 24 para fazer uma referência ao povo de Deus. Para fazer uma referência àquilo que foi mencionado no Antigo Testamento. O número daqueles que serviam ao templo e serviam à realeza do povo de Deus, conforme a instituição divina, era exatamente 24 multiplicado por 1000, porque era em grande quantidade. E aparece diante do trono de Deus exatamente os 24. Esses 24 são aqueles que servem ao Senhor, porque eles foram constituídos por Cristo como reino e sacerdotes. Uma alusão à igreja de todos os tempos, a igreja do Senhor, aquela que o Senhor Jesus salvou na cruz do Calvário. Porque a referência é a obra redentora, e não só de Israel, mas ele diz de toda língua, povo e nação. Então, uma referência não só à igreja do Antigo Testamento, mas à igreja do Novo Testamento, ou seja, não só aos judeus, mas também aos gentios. Por isso, os 24 anciãos, uma referência à própria palavra de Deus. Em seguida, nós temos uma outra figura, são os 7 Espíritos de Deus. De fato, a gente não vai ter uma explicação na palavra de Deus dizendo assim, olha, o número 4 significa isso, 7 significa isso, 10 significa isso. É uma interpretação. Em geral, a ideia que parece nos transmitir, e que se tornou até uma interpretação padrão da Igreja do Senhor Jesus, de todas as gerações, é que o número 7 dá a ideia, pode indicar completude, totalidade e perfeição. Ou seja, um número para se representar algo maior, completo. Por exemplo, 7 igrejas. Realmente eram 7 igrejas. Mas foram escolhidas 7 para também indicar que ele estava falando para toda a igreja do Senhor. Afinal das contas, a palavra de Deus ela não é apenas destinada àqueles destinatários primários. Por exemplo, quando Paulo escreve para os romanos, só os romanos deveriam receber aquela palavra? Quando Paulo escreveu aos Colossenses, só os Colossenses deveriam receber aquela palavra? Mas ninguém, então ela não serve para nós. O Novo Testamento deveria ser dividido e então entregue para cada igreja daquelas cidades, porque seria o destinatário exclusivo. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Tanto que Paulo chega a dizer que a carta de uma igreja fosse lida em outra, porque o propósito era que a palavra de Deus fosse destinada a todo o cristianismo, ainda que possuísse um contexto específico e local, que inclusive nos ajuda a entender o significado daquilo que ele está escrevendo. Então, desta maneira, podemos entender os 7 Espíritos de Deus como uma alusão ao Espírito do Senhor como um todo, a completude, a totalidade e a perfeição. E vão aparecer várias vezes os 7. Nós temos no capítulo 1, versículo 20, nós temos 7 candeeiros de ouro e 7 estrelas. Capítulo 3, versículo 1, nós temos os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 5, versículo 1, nós temos os 7 selos. No capítulo ainda 5, versículo 6, nós encontramos os 7 chifres e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 8, versículo 2 e depois o versículo 6, nós temos 7 anjos e 7 trombetas. E o versículo de número 6 nos fala outra vez de 7 anjos e as 7 trombetas. Capítulo 10, versículo 4, nos fala de 7 trovões que falaram. Capítulo de número 21, versículo 9, menciona 7 anjos e 7 taças cheias de 7 flagelos. Essas são algumas referências, há mais, mas escolhemos algumas para dar de exemplo. Como o número 7 vai aparecer algumas vezes com um propósito. E se entende que o propósito é apontar para a completude, a totalidade ou a perfeição daquilo que está sendo adjetivado pelo número 7. E aqui os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o
a plenitude, a perfeição, a totalidade, o Espírito de Deus. No versículo de número 6, no capítulo 4, aparece mais uma figura interessante. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Mar de vidro. O mar de vidro, depois 4 seres viventes cheios de olhos. O que seria esse mar de vidro? Aí a gente precisa adiantar um pouquinho. Essa é uma curiosidade, tá certo? Uma curiosidade sobre o mar e o mal na Escritura. Isso é inclusive algo que pode ser percebido hoje a olho nu. Se você for para o mar, o verá em muitas de suas fases agitado. O mar costuma estar agitado, principalmente quando a maré está alta. E na Escritura ele aparece assim muitas vezes, com o mar agitado. Por exemplo, em Êxodo 14, nós encontramos o mar se opondo a Israel. Israel está fugindo do Egito e ele, no caminho, precisa parar, porque o mar está exatamente na frente. O que significa? O mar está se opondo e impedindo que Israel fuja dos seus inimigos. O Egito vem atrás, mas o mar está à frente atrapalhando. É preciso uma ação divina para abrir o mar e então livrar Israel não só dos egípcios, mas também do empecilho que o mar naquele momento era para o povo de Deus. Nós encontramos em alguns outros textos o mar furioso. Salmo 65, versículo de número 7. Nós temos que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Deus é aquele que aplaca essa fúria dos mares. Salmo 89, versículo de número 9. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. O Deus que opera para acalmar o mar agitado, furioso, o mar que naufraga os marinheiros. Salmo 93, versículo de número 4, nos diz: mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Os vagalhões do mar, as águas furiosas, são fortes para naufragar o marinheiro, para afundar navios, para matar homens, mas Deus é mais poderoso do que as águas, o salmista nos diz. Por quê? Porque o mar mata, sepulta homens. O mar naufraga os marinheiros. Salmo 68, versículo 22, nos diz: disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, falo-los-ei tornar das profundezas do mar. O mar que mata os marinheiros, que mata as pessoas. Salmo 69, versículo 2. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas. Aqui seria do mar. Estou nas profundezas do mar. E a corrente me submerge. O mar que atola, que afunda, que leva para si o homem. O mar se levanta tempestuoso contra Jesus e seus discípulos. Mateus, capítulo de número 8. Mateus 8, versículo 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ele repreendeu.
Inclusive, a mesma coisa que ele fazia com os demônios. Ele repreendia. Ele repreende, então, o mar, as águas, porque queriam afundar tanto a Jesus como a seus discípulos. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos uma certa semelhança entre a fúria de Satanás e a fúria do mar, que está sempre revolto, querendo destruir e matar quem está por ali. E essa parece ser a ideia em Apocalipse. Por isso que no capítulo 4, o mar, ele está debaixo do trono de Deus e já não está mais um mar revolto, já não é aquele mar furioso, não é aquele mar tempestivo, não é um mar que é capaz de matar homens, é um mar como de vidro. Por que um mar como de vidro? Porque está completamente parado, ele está completamente dominado, ele está completamente quieto, já não pode fazer nada, porque o trono de Deus está sobre ele. Ou seja, o Senhor venceu e o mar está quieto, porque Deus o controla, o domina. Essa é, ao nosso ver, a melhor interpretação para a ideia do mar de vidro debaixo do trono do Senhor. Dando sequência. Figuras presentes em Apocalipse 5, além das que nós já mencionamos. Vamos mencionar outras, as que não estão no capítulo 4. A primeira figura está no versículo 1. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então temos duas questões. Primeiro, escrito por dentro e por fora significa que ele está completo. Um livro de vamos pegar um caderno da escola. O caderno da escola do seu filho ou seu mesmo. E você usou todas as brechinhas que tinha na universidade. Escreveu. Quando você escreve em todas as folhas, em todas as páginas, o que acontece? Ele está completo. Você sente a necessidade de comprar outro caderno, porque aquele já não dá. Então, o livro escrito por dentro e por fora, ele está completo, ele não tem mais espaço, a história fechou. Ninguém acrescenta nada, porque não tem lugar para acrescentar. Tudo que tinha que ser escrito foi escrito, está completo. Ou seja, o livro que nós vamos ver, que está selado com 7 selos, ele também está completo. Logo, a história dele não está aberta. Eita, Deus esqueceu de escrever isso aqui, e aí ele vai acrescentar alguma coisa. Eita, Deus errou na história, e lá vai ele apagar e corrigir. Nunca, jamais, em tempo algum. O livro está escrito por dentro e por fora. Significa que ele está completo. E é este livro que é revelado em Apocalipse. E ele está selado. Sim, 7 selos, por sinal, ou seja, completamente lacrado. Ele não pode ser aberto. É um livro completamente lacrado. Pode ser aberto por um, e nós veremos. Então, outra figura. Há um anjo forte e há muitos anjos. A figura angelical é muito presente em Apocalipse. E são eles que são ministros de Deus para cumprir a vontade. Eles falam, eles fazem, eles trazem guerra, doenças, morte. Eles são ministros de Deus que, à medida que o Senhor revela o que vai acontecer, como nós veremos ainda a explicação sobre isso, eles vão agindo. Eles são ministros de Deus. Algo que nós encontramos também em Hebreus, por exemplo, os anjos como ministros de Deus para fazer a vontade do Senhor. Depois disso, nós encontramos no versículo 5 o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é uma referência a Gênesis 49. Se você nunca percebeu isso, então nós vamos mostrar Gênesis 49, na profecia do pai Jacó a seus filhos, Judá recebe a seguinte palavra. Judá, Gênesis 49, versículo 8. Teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti.
Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, reinado, trono, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Uma referência a Cristo. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Veja que ele diz que Judá é leão. É esse texto que Apocalipse 5 está se referindo. Aquele que aparece no momento, ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, aquele que foi prometido desde o início, desde Gênesis, foi prometido o leão da tribo de Judá. Mas também é a raiz de Davi. E aí nós encontramos Isaías, capítulo 11, nos falando sobre Jesus, ou Cristo, ou Messias, a raiz de Davi. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Por isso ele é a raiz de Davi. É também o cordeiro. Isaías 53 fala daquele que é o cordeiro. No Novo Testamento também aparece como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele aparece o cordeiro que, tendo sido morto, mas venceu a morte. É mais uma das figuras. E é ele que é o único que pode abrir o livro. Ele na sua vitória. Nós vamos falar melhor sobre isso. Ele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro de Deus, ele é o único. Porque morreu e ressuscitou. Que pode abrir o livro e os seus selos. O único. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Também encontramos, no capítulo 5, versículo 13, as outras criaturas, que não aparecem no capítulo 4. Toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava adorando o Senhor. Então todas as criaturas estão diante de Deus. Todas. Ninguém foge. Ninguém foge da presença do Senhor. Agora nós podemos entrar na pergunta mais importante para o capítulo 5. As perguntas, na verdade, vamos fazer mais de uma. O que há de tão especial no livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos, que o diferencia do restante da Escritura Sagrada? Veja, toda a Escritura é a palavra de Deus. Toda a Escritura foi revelada por Deus. Mas, fora este livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado, fora ele, todo o restante da Escritura foi revelado por Deus através de anjos e pelos profetas. Nós podemos dizer isso porque a própria Escritura fala isso. Lá em Hebreus, capítulo de número 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E ele menciona o ministério tanto dos anjos quanto dos profetas. Moisés, por exemplo, que deu a lei. Então, a Escritura foi revelada por Deus, dada por Deus, através de uma série de personagens. Os apóstolos, por exemplo, Paulo, aos irmãos de Éfeso, por exemplo. Então, quando ele se destina, é Paulo o instrumento de Deus para revelar a palavra de Deus. Para a igreja de Tessalônica, Paulo diz que eles receberam a palavra como palavra de Deus, que de fato ele diz é a palavra de Deus. Então, por que este livro aqui se distingue? O que torna esse livro tão especial? Porque ninguém podia abri-lo, nem homem nem anjo. Veja que ele diz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
pergunta o anjo forte. E era um anjo forte. Nem ele podia abrir. Nem ele. E diz o versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém! Mas a Escritura foi revelada por anjos e profetas. Por que esse livro é tão especial? Essa é uma pergunta importante. E entender isto nos ajuda a compreender melhor também a interpretação de Apocalipse. Porque só o Cordeiro que venceu pôde abrir o livro e revelar seu conteúdo. Só ele. Então, quando aparece o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Veja que interessante. A vitória de Cristo na cruz do Calvário, nós vamos falar ainda, dar as respostas. Essa vitória possibilitou abrir o livro. E sem ela, não era possível abrir o livro. Porque nenhuma revelação anterior, antes deste livro selado por 7 selos, porque nenhuma revelação anterior recebeu esse mesmo tratamento especial. E outra pergunta, por que anjos e profetas puderam revelar eventos anteriores da história humana, mas não esse livro? Observe que interessante. Antes do capítulo 4 e 5, foi revelado 1 e 3. O capítulo de 1 a 3 foi revelado. Mas a partir do capítulo 6, só o Cordeiro poderia revelar. Só ele poderia abrir o livro para revelar aquilo que estaria para acontecer. Por quê? Essa pergunta é importante, ou essas perguntas são importantes. Resposta. A abertura do livro não trata de uma revelação sobre o futuro apenas. O que o livro selado por dentro e por fora trata não é apenas do futuro. Se fosse uma questão de, só quem pode revelar o futuro é Deus. Mas este revelar o futuro aconteceu várias vezes na Bíblia. Várias vezes Deus revelou o que iria acontecer. Inclusive, as muitas profecias referentes à vinda de Jesus no primeiro momento. Os profetas, principalmente Isaías, Joel, Miqueias, Zacarias e tantos outros, anunciaram a vida do Messias. Até Moisés fez isso, como nós encontramos em Gênesis. Então não é uma questão apenas de anunciar o futuro. Tem algo a mais. O quê? A conclusão da história humana. A última etapa da história redentora. Ou seja, o que nós encontramos do capítulo 6 em diante é a conclusão da história redentora. E por isso precisava que a redenção fosse concretizada. Ou seja, não era possível que a história tivesse continuidade deste jeito, do jeito que está sendo revelado do capítulo 6 em diante, se não houvesse a concretização da obra redentora na cruz. Sem a crucificação e a ressurreição, não haveria vida eterna. Sem a crucificação e a ressurreição, Satanás ainda estaria perturbando nas regiões celestiais. Sem a crucificação e a ressurreição, também os ímpios ainda não seriam condenados, porque os salvos não seriam salvos. Ainda estaria tudo aguardando uma definição, como quem está esperando o dia do tribunal, o dia em que vai ser definido se é inocente ou se é culpado. Todos esperando aquele dia. Sem a crucificação e a ressurreição, não há novo céu e nova terra para o povo de Deus. Não há vitória sobre o inimigo. Não há nada disso. Essa é a questão. O que Apocalipse nos revela não é só o futuro. Olha, Apocalipse está nos revelando que nós vamos ter tribulação e que nós vamos ter inimigos e que Deus vai vencer os inimigos e que Jesus vai voltar. Como se fosse uma coisa simplória. Não é isso. Ele está revelando que Cristo venceu e a igreja então agora detém a vitória do Cordeiro.
e os inimigos dela serão destruídos, e Satanás condenado, e a igreja redimida para sempre. É a história final. Sem a cruz e sem a ressurreição, não há vitória para a igreja. Não há. Colocando em pontos, ou seja, somente por Cristo a redenção estaria completa. Somente por Cristo há justificação aos que creem. E é por isso que eles recebem as roupas brancas, as vestes brancas. Somente por Cristo, nova vida para os que creem. Por isso que eles estão capazes de morrer por Jesus, os mártires. Somente por Cristo, a restauração da criação. Por isso que a criação está louvando a Deus e glorificando a Deus em um novo céu e uma nova terra, como vai aparecer no capítulo 21 e 22. Ou seja, somente por Cristo é que a realidade mudou. A realidade encontrou sua conclusão. Aqueles que no Antigo Testamento, não sei se vocês vão lembrar, iam para o lugar dos mortos. Morreu o rei tal e foi ao encontro dos seus pais. E morreu outro rei e também foi ao encontro dos seus pais. E é interessante que os reis de Judá e Israel nem sempre foram bons. Na verdade, houve muitos reis ruins. A Bíblia diz, e foi mal aos olhos do Senhor. Outros, ele diz, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ambos os reis, os que fizeram mal e os que fizeram bem, são, quando morrem, direcionados ao lugar dos mortos. Eles vão se encontrar com seus pais. E, em geral, o Antigo Testamento menciona o Sheol, que é o lugar dos mortos, que em grego é o Hades, menciona como um lugar onde os mortos estão lá. Mas não é céu e nem é inferno. Até porque a obra de Cristo ainda não tinha sido realizada, para que aqueles que fossem para o céu estivessem sendo destinados a ele pela justiça de Cristo. E os que vão para o inferno, condenados pelos seus pecados. Eles estão aguardando a redenção. Ou seja, sem Cristo, os filhos de Deus não teriam vitória sobre a morte. Somente por Cristo, os filhos de Deus passam a ter a vitória sobre a morte. O que Paulo nos anuncia em 1 Coríntios 15, sobre o revestimento do nosso corpo com a imortalidade e a incorruptibilidade. Ou seja, por causa de Cristo, a igreja receberá a imortalidade e a incorruptibilidade para viver um novo céu e uma nova terra. Então não seria possível revelar a conclusão da história redentora se Cristo não tivesse feito a obra redentora na cruz do Calvário e ressuscitando. Sem Cristo, Satanás não teria sido derrotado. Então só por meio de Cristo é que Satanás seria derrotado e expulso dos céus, como nós veremos no capítulo 12 de Apocalipse. Só por Cristo a igreja receberia vitória sobre todos os seus inimigos, como acontece no decorrer de Apocalipse. Só por Cristo o novo céu e a nova terra poderiam vir à igreja, como acontece no capítulo 21 de Apocalipse. E só por Cristo a história redentora poderia ser concluída. Somente assim. Portanto, devemos ler o capítulo 6 em diante como o final da história humana, que nos é revelado aos poucos. Nós mostraremos que a leitura mais adequada, como nós entendemos, é analisar a partir de uma sequência histórica natural, porque Apocalipse nos deu o ponto de partida histórico. As 7 igrejas da Ásia Menor. A realidade, a perseguição, a tribulação, tudo o que estava acontecendo debaixo de um império que é inimigo de Deus e que está maltratando e matando o povo do Senhor. Como nós vamos vendo também no decorrer dos capítulos de Apocalipse. Então Apocalipse vai nos contando como Deus vai dando vitória sobre os inimigos até chegar à vitória final. A vitória final que virá quando o Senhor destruir Satanás, lançar os ímpios e Satanás no lago de fogo e então trouxer o novo céu e nova terra para a igreja de Jesus.
aplicando, então, finalizando o nosso estudo. Que aplicações nós podemos trazer para a nossa vida desses 2 capítulos que nós estudamos agora? Primeiro, Deus está em seu trono de glória. Isso é realidade. Pode ser que você não veja. De fato, o que nós vemos são homens corruptos, o que nós vemos são homens maus, o que nós vemos é uma sociedade má, o que nós vemos é uma série de coisas ruins ao nosso redor, pessoas que querem dominar o mundo, se deixarem. Todavia, Deus está no trono. Ele nunca saiu dele. E Apocalipse nos revela, Deus está no trono. E uma vez que Cristo trouxe a vitória, mais ainda, o mal está subjugado por causa da vitória do Cordeiro. Então Deus está no trono. Confie em seu poder e em seu amor. Deus pode todas as coisas. E Ele ama a sua igreja. Então confie. Não confie desconfiando. Eu confio, mas... Eu confio, não sei. Confie de fato e de verdade. Deus está no trono de glória. Então tema ao Senhor. E lembre, se você tem receio, medo do seu chefe, se você tem medo dos seus pais ou de outra pessoa qualquer, muito mais você deveria temer a Deus, porque Ele é o Senhor de toda a glória. Essas pessoas, por mais que você deva respeitá-las, porque são autoridade e liderança, elas são apenas mortais. Jesus disse, não tema o que pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada. Você deveria temer, principalmente, que não só pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E só Deus pode fazer isso. Viva pela esperança de suas promessas. Ele é Deus, está no trono, Ele pode garantir o que Ele promete. Ele não é como nós, que de repente prometemos, olha, vamos fazer tal coisa, eu prometo que eu vou fazer desse jeito, eu vou dar tanto, eu vou estar presente. E de repente uma desventura, alguma coisa atrapalha os planos e a pessoa não consegue cumprir as suas promessas. Até a morte pode impedir o cumprimento da promessa. Mas Deus é eterno, é glorioso, Ele pode cumprir tudo o que Ele disse. Então confie no Senhor e viva pela esperança de suas promessas. Cristo já venceu. Cristo venceu, não é uma realidade futura, ela é presente. Cristo já venceu há 2000 anos atrás, arredondando. Cristo morreu na cruz, venceu a morte, nos justificou por meio da cruz. Então, confie. Confie na eficácia e na suficiência da justiça de Cristo. É muito comum que cristãos confiem demais nas suas obras. Muita gente está trabalhando demais em igrejas XYZ porque querem ter alguma coisa para mostrar para Deus, como se confiassem nas suas obras. É claro que deveríamos dedicar ao Senhor o melhor da nossa vida, mas se você está fazendo algo e exagerando ou fazendo muito a obra do Senhor, pensando que essas suas obras é que agradarão a Deus, em vez de você estar confiando na justiça de Cristo, do justo e justificador, isso é um problema. Porque no dia que você perceber que não consegue fazer mais nada, você verá que você então achará que está perdido, que você não vai ser salvo, porque você pecou, porque isso, aquilo. Ou seja, a justiça de Cristo para você não é nada. As suas obras terminam valendo mais do que a justiça de Jesus. Ou seja, ela não é suficiente para te salvar, porque você precisa fazer algo para complementar. Ela não é suficiente para te dar tranquilidade e descanso, porque você precisa sempre ser perfeito aos olhos de Deus, como se isso fosse o que agradasse ao Senhor. Então não faça isso. Confie na eficácia, na justiça, da justiça do Senhor Jesus. Ele venceu na cruz do Calvário. E é essa vitória, a justificação, que é a nossa segurança. Confie na vitória de Cristo sobre a morte, porque Ele venceu a morte, sobre o diabo, porque Ele venceu o nosso adversário, sobre o mundo, e Apocalipse nos mostra que Ele derrotará tanto o diabo como o mundo, e sobre o pecado, porque Ele tanto venceu o pecado, como também pode nos dar vitória sobre o pecado. E é o que vai acontecer no último dia, quando nós somos transformados em glória para vivermos uma vida completamente santa ao Senhor. Então confie na vitória do Cordeiro, daquele que pela cruz venceu os nossos inimigos. Ele venceu nos justificando, e pela ressurreição ele venceu os nossos inimigos por meio da vida
e principalmente a morte. Ele venceu com a vida, ele venceu a morte. E viva para adorar a Deus em Cristo com a sua vida. É Ele. É o que acontece no final do capítulo 5. Todos adoram ao Senhor, todos adoram ao Cordeiro, porque eles são dignos de receber toda adoração. E devem receber a sua também.